Saudações a todos, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje é dia 16 de outubro e nós vamos continuar vendo desobediência civil, agora a Lei Xandri. No vídeo introdutório de ontem, nós vimos aqueles casos conhecidos de desobediência civil que foram realizados por Gandhi, lá na Índia, pela luta pela independência do país, e as ações por figuras como Rosa Parks, como Martin Luther King, no contexto dos movimentos dos direitos civis dos Estados Unidos na década de 50, 60. Então, aqui na capa vocês estão vendo as imagens daquela peça Antígona, uma peça grega, uma tragédia de Sófocles. E essa Antígona foi uma moça que se negou a cumprir um decreto do rei Creonte de Tebas, que proibia o funeral de uma pessoa, de um soldado que foi morto em batalha, mas que era considerado um traidor da pátria. Então o corpo era deixado para apodrecer, os urubus comerem e não podia enterrar. E quem fizesse isso seria condenado à morte. E essa moça, Antígona, era irmã do soldado morto, soldado Polínice, e ela desobedeceu a ordem, foi lá, juntou o cadáver do irmão e enterrou. E aí, em consequência, ela foi condenada à morte. Sabe que as histórias gregas são só tragédias. Morre todo mundo, um mata o outro. É uma matança total, são tragédias gregas. Mas quem vai para a faculdade de Direito, e isso já nos primeiros meses, lá na chegada, eles já vão passando para os alunos essa ideia do direito natural aí. Porque o direito é a arte de praticar o justo, o direito é o bom senso, mas só que nesse caso aí, eles tratam daqueles direitos naturais do homem que existe há milênios, desde que o homem está sobre a terra, existe aquele direito natural, que é de autoproteção à vida, é um direito à greve, direito à revolução, sempre que se refere a um povo que invade o país e abala a soberania da pátria. Eu tenho o direito de falar, o direito de me expressar, eu tenho o direito de enterrar os meus mortos, eu tenho o direito de exercer uma religião. Todos os direitos civis e direitos naturais que o homem tem, que são negados pelos tiranos de alguns países. Então, meus amigos, esse caso aí, juridicamente, a jurisprudência diz que é considerado uma forma de expressão o direito de resistência, né? Não possui cunho jurídico, embora nós sabemos que na nossa Constituição, no artigo 1º e parágrafo único, está escrito que o poder emana do povo. Então, esse direito está inserido também na Constituição, que é um direito humano que a pessoa tem de reagir contra a tirania, contra a ilegalidade, contra leis injustas e etc. Então, é certo que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Porém, não raro, criam-se leis injustas e as pessoas não estariam moralmente obrigadas a cumprir essas leis absurdas ou essas coisas que prejudicam todo mundo. Às vezes, por vontade de uma maioria, uma minoria se prejudica, ou vice-versa. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos europeus e até alemães se recusaram a entregar os judeus durante a perseguição realizada pelos nazistas, que queriam prender os judeus e levar para os campos de concentração. É comum no filme a gente ver famílias que escondiam judeus nos seus porões das suas casas, nos sótãos, e aí os soldados não podiam captar, não podiam pegar essas pessoas. Então a desobediência civil, aqui o Henry Thoreau diz assim, todos reconhecem o direito à revolução, ou seja, o direito de negar lealdade e de oferecer resistência aos governos sempre que se tornarem grandes e insuportáveis a sua tirania e ineficiência. Então, quando o governo é despótico, é ineficiente ou é ditatorial, as pessoas têm o direito e o dever até de reagir. Então, os filósofos, eles discordam uns dos outros. Por exemplo, a filósofa Hannah Arendt, contrariando o Thoreau, ela diz que o fundamento da desobediência civil não pode ser de consciência individual. São coisas, são subjetivas e não responde ao interesse pessoal ou privado das pessoas. É uma ação política não é uma ação política que preocupa o eu, ela preocupa um grupo, ou seja, a opinião pública, o coletivo que é prejudicado. Então, as pessoas resolvem se opor a certas leis ou a certas normas governamentais
que são percebidas, né, como injustas, como inaplicáveis, inoperantes, e ainda que tenham o apoio da maioria, né, a consciência individual do indivíduo leva ele a se unir a um grupo, a outras pessoas, e se unir assim, digamos assim, organicamente, voluntariamente, se une para atuar. O objetivo é mostrar uma força numérica para diminuir o poder da maioria e até revogar ou derrubar, às vezes, um tirano. Pessoal, o assunto é realmente longo e nós vamos dar uma introduçãozinha assim, rápida, porque a gente sabe que onde existe desigualdade, não adianta botar na lei que a lei escrita não vai resolver o problema, não é real. Existe desigualdade e não é a lei que vai dizer que todos são iguais perante a lei, não adianta. Não adianta porque a gente está vendo que a situação não é assim. Por exemplo, uma greve trabalhista, uma greve de fome, são manifestações legítimas de desobediência civil. Depois eu vou elencar ali, são centenas de casos, né? Casos de acordo com a pessoa, com a profissão, com o meio onde ela vive. Por exemplo, boicotar um produto que tem um valor exorbitante ou coisa parecida, esse boicote também é desobediência civil. Daí eu vou enumerar assim, às vezes a dona Maria da farmácia, quando se nega a vender um remédio, ela está praticando uma desobediência civil, ou o seu João da padaria, quando não quer produzir alguma coisa, né, também pode ser enquadrado assim, e aí milhares de situações que a gente vai analisar caso a caso. Mas as fontes necessárias do poder político, os ditadores precisam do apoio do povo. Toda pessoa que tem poder de mando ou abusa do poder, ela precisa, para se garantir no poder, ela tem as fontes de poder político. Por exemplo, aqui vou dar 6 casos. Legitimidade. Às vezes o povo acredita que aquela pessoa que está lá no poder, dando canetaço, ela tem legitimidade, tem poder para fazer isso. Mas ela não tem. Então as pessoas obedecem àquele tirano pensando assim, não, eu tenho obrigação de obedecer, né? Porque aquela pessoa me representa. Negativo, nem sempre a pessoa está me representando e está me ferrando. Outra coisa, apoiadores. Quem apoia é crime organizado. E o que acontece com o crime organizado no país, o narcotráfico? Eles têm um crime organizado porque tem pessoas do Estado, do poder, que apoiam, né? E eles são em todos os setores da sociedade. Tem um político, tem um juiz, tem um Ministério Público, tem alguém que está colaborando e está apoiando aquela situação. Isso aí, pela quantidade de pessoas importantes que estão obedecendo ou estão cooperando com o ditador, a gente vê autoridades, empresários, banqueiros, políticos, juízes, puxa-saco de montão, apoiando um ditador, um tirano. É por isso que ele se mantém no poder. Aí é o apoiador, o crime organizado. Habilidades. Habilidades é a qualificação e o conhecimento dos colaboradores. Aí a gente vê intelectuais, artistas, juízes, pessoas da mídia apoiando um tirano. E aí que está a habilidade da qualificação dos colaboradores. Depois, interesses. Esses interesses que as pessoas têm, como dizia o Brizola, interesses, são a qualificação, são fatores intangíveis. Quer dizer, e a ideologia, por exemplo, a ideologia comunista é um fator que pode induzir as pessoas a obedecerem cegamente, a lavagem cerebral. São fatores que muitas vezes levam a pessoa, ou então a simpatia que tem por aquele tirano. Recursos materiais. Bom, recursos materiais é aquele orçamento, aquela verba, aquele poder de dinheiro, prêmio, salário, CC, FG, função gratificada, né? Recursos financeiros, sistema econômico, os meios de comunicação que apoiam a mídia, a situação logística e de transporte, tudo isso são recursos materiais que o tirano usa os aviões da FAB, usa viaturas, usa aeronaves, usa embarcações para cumprir o seu dever, para perseguir pessoas, e isso aí são os recursos materiais. E a coação e a ameaça é o abuso do poder que o tirano tem para perseguir as pessoas. Por exemplo, tem um cara aí que manda pessoas para fora do país para perseguir youtubers, perseguir jornalistas. Então, isso aí é o abuso de poder. E esse abuso de poder é sempre contra aquelas pessoas que não querem obedecer, ou que querem se insurgir, ou querem dizer que está errado, que estão desobedecendo. Então, a desobediência civil é quando a gente reconhece que existe coação e abuso de poder e não aceita isso. Pessoal, se inscreva no meu canal, Serra Ramos Dextravox. Amanhã, então, vamos entrar
nos item por item, são centenas de situações. Isso é um estudo muito profundo. Ninguém está pregando aqui queimar pneu, nem fazer violência, nem nada. Está se pregando a conscientização, a cultura, para a pessoa saber se situar no meio ambiente que ela está e ter uma expansão da sua consciência para reconhecer a situação que estamos vivendo. Até amanhã, pessoal. Obrigado.